É hora de dar vida para a sua opinião. A Univale FM apresenta Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som. A apresentação, Carlos Prachedes. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já estamos no ar aqui com o nosso Viva a Voz pela rádio e pela TV Univale. Hoje para falarmos sobre Proclamação da República. Pois é, no dia 15 de novembro, então, né, é comemorado aí até feriado, inclusive, né, da Proclamação da República. O que significa isso, né? Um fato marcante aí da nossa história brasileira, que ocorre lá em 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, sobre isso que a gente vai falar, né, no programa de hoje. Hoje a gente tem aqui a presença do professor e historiador Francisco Brown Neto, mais uma vez, ele que é professor no Colégio de Aplicação aqui da Univale, no curso de História, em Relações Internacionais também, aqui na Univale. E o professor Francisco, sempre que é convidado, gentilmente aceita, né, o nosso convite já de pronto e vem aqui ao nosso programa. Ele que é sempre de uma forma muito didática, explica esses fatos aí da nossa história. É importante a gente, muitas vezes, né, pesquisar a nossa história, ir a fundo, saber, entender a nossa história, para a gente poder compreender o presente em que nós vivemos, né? Isso é muito importante. Bom, então já estamos no ar com o nosso Viva Voz, um programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo aqui da Univale. E hoje aqui ao meu lado, então, o André Schlendoin. Boa tarde, André. Boa tarde, Prachedes. Boa tarde para o nosso convidado e uma boa tarde especial para você que nos acompanha pelos 94,9 da Rádio Univale FM e também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada aqui em Itajaí. Para participar do nosso programa é fácil. Tem um e-mail que é o vivavozunivale@hotmail.com, Twitter, que é o @vivavoz, e a página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Bom, então eu já apresentei o nosso convidado, né? É o professor Francisco Brown Neto. Boa tarde, professor. Obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Boa tarde, eu agradeço o convite, Prachedes, né? Boa tarde para o André também. E, né, espero que nós possamos ter uma conversa agradável aqui, como sempre, né? Com certeza. Vamos a... Tá certo, então. Professor, o Brasil ele vivia numa monarquia, né? Qual foi o estopim para ter esse movimento republicano, para o Brasil se tornar uma república? O próprio Império, desde do seu início, né, lá em 1822, ele já é um processo de bastante tensões, né? De conflitos, de reivindicações. Então, o que não faltaram foram movimentos, né? Desde da Revolução Farroupilha, que praticamente vai dar início aí ao segundo reinado, né? Ainda é primeiro, porque é o período ali da maioridade de Dom Pedro, né? Mas você tem esse processo de diferenças e de tensões, né? Mas talvez assim, para a gente situar a questão de que por que os militares vão tomar a frente no processo de proclamação da República, talvez nós possamos pontuar aí a Guerra do Paraguai como paradigma, né? Desse processo, porque a Guerra do Paraguai, né, ela vai fortalecer o Exército enquanto instituição, né, no Brasil, porque até a Guerra do Paraguai, o status das Forças Armadas no Brasil era a Marinha, né? E a partir da Guerra do Paraguai, o Exército ele vai começar a ter um papel maior, né, e mais atuante, inclusive na política brasileira, né? Professor, só para esclarecer assim aos nossos ouvintes e telespectadores, né, como é que se dá a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai é o seguinte, né? O Paraguai, em 1864, que é o início da guerra, né? Ele é o país mais rico da América, né? Já é um país industrializado, né? Ele já tinha passado por um processo de revolução industrial e ele era o país mais rico da América. E estava produzindo tecido e pronto para concorrer com o tecido inglês, né? Que a grande potência industrial era a Inglaterra, a maior economia do mundo na época, né? Então, nesse momento, o que acontece com o Paraguai? O Paraguai era o país mais industrializado da América, né? O país mais rico da América, inclusive ele superava os Estados Unidos nesse processo, porque os Estados Unidos ele estava imerso numa guerra civil, né? Que nós chamamos de guerra de secessão. Puxa. Então, a indústria paraguaia ela teve um crescimento enorme, mas qual era o problema, vamos usar uma expressão atual até, né? Logístico do Paraguai. O Paraguai não tinha uma saída para o mar, né? Então ele dependia de sair na Bacia do Prata, passar ali pela Argentina e o recém-criado Uruguai. Então ele tinha essa dificuldade de deslocar suas mercadorias, né?
Então, aproveitando isso, a Inglaterra ela começa a fomentar uma posição de discórdia entre os 3 maiores países da América do Sul, que era o Brasil, a Argentina e o Uruguai, né, contra o Paraguai, contra uma possível invasão paraguaia, inclusive no Brasil, para, né, ter uma passagem para o mar, né? Então, a partir disso, a Inglaterra começa a fomentar um conflito aqui no Cone Sul e ele vai conseguiu, né? E ele se desdobra, né, até 1870 e o prejuízo para o Paraguai é sentido até hoje, né? Porque a população do Paraguai foi praticamente dizimada, né? A guerra foi um genocídio e foram os 3 países, né? Foi o Uruguai, a Argentina e o Brasil contra o Paraguai. Metendo bala no Paraguai. Metendo bala no Paraguai e assim, a população paraguaia, depois da guerra, ela fica reduzida em quase 80% e você tem idosos e mulheres sobreviventes, tá? Boa parte das crianças de 7 a 14 anos morreram no combate também, foram para o combate, né? Então você tem esse processo aí, né? Então quer dizer que a guerra do Paraguai pode ter sido assim um grande estopim, então, para o nosso processo republicano? Ela tem uma influência. Por quê? Porque os chamados veteranos da Guerra do Paraguai, a princípio eles não vão ser assistidos, né, pelo Império. Quer dizer, não vão receber indenização, o soldo, né? Então isso já é um processo que vai. E aí o pessoal se revolta, provavelmente. Já tem um movimento contrário por parte do Exército em relação à monarquia, né, ao Império nesse sentido. Mas um dos elementos interessantes também é que, em contato com soldados do Uruguai, da Argentina e mesmo do Paraguai, porque esses 3 países viviam uma realidade distinta que era um sistema republicano. Eles já viviam no sistema republicano? Já viviam no sistema republicano, Nossa, né? aqui foi o último, é? Foi um dos últimos, né? Mas, assim, por exemplo, o Paraguai, a independência deles é 1811, ele já institui uma república. A Argentina, se não me falha a memória agora, é 1816 e institui uma república, né? E nós ficamos com aquele regime... E aqui ficamos com a herança do regime colonial, né? Ficamos com o Império até... Ficamos com o Império até 1889. Então, você tem esse elemento, quer dizer, eles vão... né, dialogar também com esses soldados e isso fortalece a ideia da república, né, entre os militares. Assim, exatamente o que significa a proclamação da república, né? Porque muita gente não sabe isso. O que significa na prática mesmo? O exército, o que acontece? Liderado pelo Marechal. A proclamação, na realidade, ele acaba sendo um golpe político, na verdade. É um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado. É um golpe de Estado. Destituíram o imperador. Destituíram o imperador, né? E institui um outro regime. O Deodoro até se tem muita piada nesse sentido, porque, né, dizem que quando Deodoro chegou no palácio para destituir o imperador, ele entrou dando vivas ao imperador, né? Salve, imperador! Eles começaram a cutucar, não, é para tirar ele, não é para saudar ele, porque ele não estava nem muito por dentro do processo, ainda que ele seja um herói da República, foi o primeiro presidente. E ele que entrou para os livros de história, como se fosse o personagem principal. Porque ele acabou sendo empossado como presidente, mas os líderes ali eram o Benjamin Constant, né? Então, Benjamin Constant era uma figura central ali, né? Era um positivista, porque o positivismo, enquanto corrente filosófica, também é o que vai dar o norte, né, para o projeto republicano que se institui no Brasil a partir de então. Mas ele é um golpe de Estado planejado pelos militares, né? Então, ele não tem assim, um caráter de nascer dentro do seio da comunidade ou da nação, vamos dizer assim. Porque o que a gente aprende, inclusive na escola, o que a gente aprendeu, né, na época, na escola, tinha uma magia, né, em torno desse episódio da história, né? Exato. Professor, por que então que o Marechal Deodoro ele é tido como símbolo disso e o Benjamin Constant e outros nomes são deixados de lado nesse movimento? É que assim, o Benjamin Constant, ele não assim, de lado ele não é deixado assim, porque ele tem esse papel, assim, ele é bem lembrado, né? Agora, figuras como, por exemplo, o Silva Jardim, ele é deixado de lado, é uma das figuras proeminentes no processo republicano, só que ele não era militar, ele era um intelectual que apoiava o processo da República. Então ele era mais, vamos dizer assim, à la panfletário Revolução Francesa do que
o cara estratégico, né, de pensar articulação. Professor, mas isso foi um episódio assim ocorrido rapidamente? Ou houve um desenrolar durante algum tempo? Ou chegou lá no dia como se fosse realmente um golpe de Estado, como nós tivemos, inclusive depois, né? E outros países aqui, Chile, Argentina, enfim, aquelas coisas assim de uma hora para outra, né? Não foi assim. Ele tem essa aparência, mas assim, né, o processo ele começa após a Guerra do Paraguai, assim, 1870, né, a partir dali os militares começam uma campanha. E isso na história do Brasil é interessante porque acaba se confundindo com o próprio processo de abolição da escravatura, o movimento abolicionista. Então, essas ideias Um ano antes? Um ano antes é a abolição, né? Mas na década de 70 é o fortalecimento do movimento, né? Joaquim Nabuco. Não tinha outro caminho, né? Tinha que seguir assim, né? Não dava mais para ficar do jeito que estava. Provavelmente é isso. Até por conta do processo econômico da época, né? Porque ali também existe uma pressão da Inglaterra para a abolição por conta de expansão de mercado consumidor. Imagina. É o que aconteceu também nos Estados Unidos, né? A abolição nos Estados Unidos é 1865 e ela exatamente a abolição acontece quando do fim da Guerra Civil e ela começa por conta disso, né? Porque o sul dos Estados Unidos era muito ruim, muito agrário escravista. Sim. O norte era industrial. Então o norte queria o quê? A abolição da escravatura para ampliação de mercado consumidor, queria mão de obra assalariada. Então é um jogo político de poder, né? Também, exato, que caminha nessa perspectiva, né? Quem se deu bem, assim, vamos sair um pouquinho do roteiro agora, mas na prática, quem se deu bem com a proclamação da República no primeiro momento? Que sempre tem isso, né? No primeiro momento, por incrível que pareça, são as elites agrárias, né? Elas começam a apoiar a República por verem nela um desenrolar mais interessante dos interesses ao qual eles estavam se colocando, né? E assim, né, os intelectuais também é um elemento interessante. A década de 1870, inclusive na história nós temos uma expressão que é a geração de 1870, né, que são os intelectuais desse período, né, que são escritores, são engenheiros, educadores, que eles são, na sua maioria, republicanos, assim, apoiam a República, né? Aí uma figura interessante é o Euclides da Cunha, por exemplo, né? Ele é dessa geração e é formado pela Academia Militar também, do Rio de Janeiro, é engenheiro, vai escrever literatura, mas ele tem essa formação. Então você tem intelectuais nesse momento que vêm dessa tradição, né? Então é um momento que se define algumas coisas nesse sentido, né? E aí você tem, por exemplo, a separação do Estado e da Igreja também nesse momento. Então, isso não fica dito muito nos livros de história que a gente tem na escola, por exemplo, mas a separação do Estado e da Igreja ela aparece como item, mas a articulação disso não aparece muito, né? Mas o que acontece? Acontece que a Igreja, no final das contas, vai apoiar a proclamação da República, né? Porque a Igreja ela tem, desde os anos 1870, um desentendimento com o Império por conta da condenação na época do Vaticano à maçonaria. E o imperador era da maçonaria, então teve esse desentendimento. Ele mandou prender bispo porque os bispos fizeram um discurso contra a maçonaria. Então tem esse desentendimento. Então há no final das contas, um ajuste entre os republicanos, né? E a Igreja. A Igreja apoia e aí separa do Estado. O Estado não interfere mais nas questões da Igreja, né? Professor, se naquele momento não tivesse acontecido a proclamação da República, tem como supor, enfim, o que poderia acontecer, quais seriam as consequências para o país depois? Supor assim com precisão é difícil, né? Porque a gente não tem como mensurar isso, medir, né? Mas assim, talvez estaríamos hoje com algo muito parecido com uma monarquia parlamentar inglesa ou como funciona na Espanha. Talvez alguma coisa nesse sentido, né? Poderíamos estar, né? Ou talvez em outro momento proclamássemos uma república, né? Mas assim, a gente prever o que poderia acontecer é um pouquinho difícil, mas talvez poderíamos, né, caminhar para esse sentido, assim. Bom, vamos só, antes de ir para o intervalo, conversar rapidamente aqui com o professor Francisco também sobre a questão da fabricação dos símbolos daquela época, né, professor? Como é que se dá isso, assim? A República, né, e aí também um elemento que a gente pode voltar até à pergunta anterior,
que é exatamente por exemplo, Deodoro, né? Deodoro, ele vai ser construído como herói, sim, para construir um símbolo da República, né? Alguns monumentos vão ser construídos no Rio de Janeiro com Deodoro, mas o Deodoro ainda não era a figura da vez, né? Porque como ele já tinha uma idade mais avançada, ele se assemelhava muito ao imperador. Então tinha esse debate dentro entre os militares. Bom, vamos colocar o Deodoro como herói, mas daí é o seguinte, ele é parecido com o imperador. A gente quer romper com a monarquia, porque a monarquia é o atraso, é o antigo. Então ele não pode ser parecido. Por isso que eles vão voltar ao século XVIII e recuperar o Tiradentes. Daí, né? Aí o Tiradentes é retomado, tanto que em 1893 o Pedro Américo vai fazer aquela tela clássica que é o Tiradentes esquartejado, né? Então ele recria, quer dizer, se forja aí um símbolo, né, da República para criar uma identidade entre as pessoas no Brasil e a ideia de República, né? Tanto que no Pedro Américo ele saiu muito parecido com a visão europeia de Jesus, né? Por exemplo. É verdade. Né? E tem um manto branco, um crucifixo, parece mais um altar do que o cadafalso, né? Um lugar de execução. É verdade. Mas enfim, então é esse mártir que morreu por uma causa. E aí outro elemento emblemático, né? Como é que você constrói essa simbologia, né? Você decreta feriado, né? 22 de abril, que é o descobrimento do Brasil, não é feriado, mas 21 de abril, que é Tiradentes, é feriado nacional. Mas por quê? Porque você quer, né, forjar mesmo uma identidade, você quer instituir, impor, né, uma ideia do novo agora, né, a ideia da República. Tiveram que fazer isso. Exatamente. Para tentar romper com aquela imagem de Dom Pedro II, que já estava velho. E aí um Tiradentes parecido com Jesus corrobora com a ideia de um país católico, né, de religião oficial católica. Então, você constrói esses elementos, né, busca esses elementos para criar uma identificação aí, né? Uma subjetividade. A gente volta já falando com o professor Francisco Brown Neto, ele que é professor no Colégio de Aplicação aqui da Univale, também no curso de História, no curso de Relações Internacionais. Estamos conversando hoje sobre a Proclamação da República. A gente volta já. Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som. Aquele vocal inconfundível, o solo de guitarra hipnotizante, o baixo e a bateria ditando o ritmo. Estamos falando de blues, é claro. E aqui, na Rádio Univale FM, o dia de blues é quarta-feira, sempre a partir das 10 da noite. Um verdadeiro desfile dos principais nomes do blues nacional e internacional. Então não esqueça, quarta-feira, 10 da noite, é dia de blues na Univale FM. De que vale a vida sem tantas fronteiras, pra gente conquistar o mundo a cada dia? De que vale o céu sem todas as estrelas, imenso universo sem sabedoria? O que vale é ter nas mãos todos os livros, é acreditar na força das lições. Univale é qualidade em sua vida e muito mais. Univale, preparando você para o mundo. Univale. Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som. Já estamos de volta aqui com o nosso Viva a Voz de hoje para falar sobre Proclamação da República, porque agora no dia 15 de novembro, claro, né, é comemorada a Proclamação da República. Bom, professor, aqui em Santa Catarina, qual foi a repercussão, né, da Proclamação da República? Santa Catarina tem aspectos bem assim, interessantes, porque, bom, até porque a gente pesquisa a história local, né? Já começa até pelos documentos, porque se você pega um documento anterior à proclamação, aparece assim no final do documento, né? Deus salve o imperador. A partir do momento da proclamação da República já muda a despedida do texto, né? Do documento. Aí já aparece, né, saúde e fraternidade. Então já os símbolos aí já vão se alterando, né? Mas assim, ó, o interessante é que
a República em Santa Catarina ela já tem alguns sintomas interessantes. Vamos pegar Itajaí e algumas situações até bem cotidianas, por exemplo, né? O que é hoje Rua Lauro Miller, que é um expoente do Partido Republicano em Santa Catarina, que vai ter uma inserção nacional, inclusive. A Rua Lauro Miller, ela, quando é nomeada dessa maneira, antes de ser Lauro Miller, no Império, ela se chamava Conde Di, né? que era o esposo da Princesa Isabel. Né? A Rua Pedro Ferreira e Silva, por exemplo, era a Rua do Comércio. Né? A Rua 15 de Novembro era, se não me falha a memória agora, era a Rua da Vitória, que era em comemoração à vitória à Guerra do Paraguai. Então você tem alguns elementos que são bem interessantes nesse sentido, né? Então essa mudança. Isso não é uma questão, isso acontece no país inteiro, né? Então a mudança própria do nome de ruas, de praças, elas começam porque se institui uma outra realidade, né? Então as elites locais também, as elites políticas também já vão se adequando a isso e vão colocando ali outros símbolos, outros significados, né? Professor, isso é mais comum nas cidades assim litorâneas ou do que nas cidades mais do interior, assim, para o interior, ou não, isso não tem nada a ver? Porque há alguns nomes, inclusive, que o professor se referiu agora no primeiro bloco, a gente tem aqui em Itajaí, tem em Florianópolis, em Curitiba, né? Praça 15, praticamente toda a cidade tem. Silva Jardim, lá em Curitiba, né? Silva uma Jardim, importante rua, uma rua enorme lá de Curitiba, né? Exatamente. E assim, não é um elemento só litorâneo, porque assim, conforme, né, os recém-criados estados, que antes Santa Catarina era província, né? Então no Império era província, a partir da República se chama estado. Eles já vão se adequando, né? Então não é uma questão só do litoral, mas as cidades de interior também começam a esse processo de uma curiosidade de alteração, né? Uma curiosidade que eu tenho. Essas boas novas, então, né, da República, elas demoraram a chegar aqui em Santa Catarina, pela distância, com o Rio de Janeiro ou não? Eu diria que assim, numa velocidade maior que a independência, por exemplo. A independência levou um mês para chegar em Santa Catarina. Levou um mês? Em 1822? A notícia levou um mês para chegar. Levou um mês para chegar até Desterro, né, atual Florianópolis. Mas a República já foi um processo mais ágil porque, assim, por exemplo, né, Itajaí também era a cidade que essas notícias, né, o litoral, né, Itajaí, Florianópolis, Laguna, São Francisco do Sul, essas informações circulavam mais rápido via porto. Claro. E também você já começa a ter um elemento inovador aí, mas ainda nos seus primórdios, que é o telégrafo, né? Que já faz esse processo ser um pouco mais ágil, mas ainda é um processo lento dentro do Brasil ainda, né? O processo de aplicação ainda era lento. Mas as cidades litorâneas, elas tinham essa agilidade maior da informação. E também nós temos, né, esse grupo de pessoas aqui na região já antenadas com esse discurso, né? Então, o próprio Felipe Schmidt em Florianópolis, o Lauro Miller aqui em Itajaí. Lauro Miller, que foi aluno da Escola Militar, né? Era formado em Engenharia pela Escola Militar. Lauro Miller era daqui mesmo? Ele residia aqui? Lauro Miller, sim. Em Itajaí? Nascido aqui. Nascido em Itajaí. Né? Sim, mas ele fez a sua formação acadêmica no Rio de Janeiro, na Escola Militar, né? Ele se formou Felipe Schmidt em Florianópolis? Engenheiro. Felipe Schmidt em Florianópolis, né? E Ercílio Luz? Ercílio Luz também. Aí depois, não? Já é depois? Não, é do mesmo... É na mesma época? Da mesma geração. Mesma geração. Mesma geração. Florianópolis, provavelmente? Florianópolis, né? Mas, então, você tem esse processo, né? Então, o Lauro já era o ponto de ligação entre a República e Itajaí, Florianópolis. Entendi. Né? Porque em 1891 ele é senador constituinte da primeira Constituição Republicana, depois ele vai alçar cargos no governo, né? Em 1904 ele trabalhou para a Prefeitura do Rio de Janeiro para a reforma do Rio de Janeiro. Ele foi um engenheiro que fez o processo de reforma do Porto do Rio de Janeiro. Interessante. Né? E a época da revolta da vacina, né? E depois ele foi ainda ministro da Aviação e Obras Públicas e ministro das Relações Exteriores, né? Ele teve essa grande personalidade política, esse papel fundamental no processo de implantação da República, né? Professor falou antes que da proclamação da República os estados eram províncias, né? Só depois passaram a ser estados. Qual que é a diferença entre província e estado? E a questão também, já emendando, eu acho que dá para emendar nessa pergunta, a questão administrativa da coisa. Realmente começa a funcionar melhor do que durante o Império, não?
Eu penso que, assim, nesse sentido de mudanças, me parece muito que muda alguns personagens. Não quer dizer que a administração vai ser mais eficiente ou menos, é difícil de você precisar. Os cargos ainda eram por indicação ou não? Porque assim, você tem um processo que na República, por exemplo, né, esse primeiro processo agora de 1889 até 1894 é chamada República da Espada, quer dizer, você tem praticamente um processo de ditadura. 1894 ela se torna civil, né? Aí vem a chamada República das Oligarquias. Então você tem um processo de ajuste aí também, né? Interessante isso, então, né? Essa coisa de quem manda, né? Essa o imperador, né? Depois o exército, depois as elites. As elites, aí você tem isso, e aí são as elites ligadas, né? No caso, aqui em Santa Catarina, por exemplo, são as elites comerciais aqui do litoral, né? Porque elas estão ligadas às famílias comerciais do Vale do Itajaí, depois industriais também, e também... E Lages, né? Depois Lages. E Lages forma uma outra oligarquia, né? Então nós temos a Ramos e a Conder aqui no litoral, então elas que vão, nesse período da Primeira República, se rivalizar. Durante muitos anos, muitas décadas, na verdade, elas prevaleceram, né? Até o final do século XX, elas ainda estão muito ativas, né? E os governadores, eles alternavam-se entre essas famílias, né? Inclusive durante muito tempo, né? Ercílio Luz também... Entre um período e outro também estava no governo sempre. O Ercílio Luz, inclusive, ele morre 2 anos antes da inauguração da ponte Ercílio Luz, né? Ele também era engenheiro, né? E aí ele morre 2 anos antes, por isso a ponte ganha o nome dele, né? E a ponte é de 25, se eu não me engano, né? 26. 26, ele morre em 24 daí, né? Interessante. E você tem esse processo. Então, assim, agora a mudança de província para estado, ela é de nomenclatura, mas é porque, a princípio, a República ela vai tentar instituir uma República Federativa. Então, a grande discussão até o fim da República da Espada é isso, né? Inclusive, a Revolução Federalista ela se dá por conta disso, né? Então, é chamado de Estado porque, até durante um tempo, o Brasil levou esse nome, né? Estados Unidos do Brasil. É verdade. Porque o modelo seria muito parecido com o dos Estados Unidos, né? Nós somos uma república federativa, mas que não funciona ainda como federação, né? Os estados não têm autonomia frente ao Distrito Federal, né? Em uma república federativa, os estados são independentes, são autônomos, né? São independentes. Nos Estados Unidos isso é mais avançado, né? Isso lá funciona. Por isso que se fala assim, a Constituição lá não muda. Sim, a federal não muda, porque ela não necessita ter reforma. Né? É verdade. Ela tem algumas diretrizes, né? De orientação, mas o que muda, o que altera são as constituições estaduais, né? Por esse processo. Lá um estado tem pena de morte, o outro a condenação máxima é 30 anos, o outro é prisão perpétua e não tem pena de morte, né? Então isso altera de um estado para o outro, o que seria a princípio o projeto da República, mas isso não aconteceu ainda, né? Estamos caminhando ainda. Professor, mesmo assim, né? De qualquer forma, a gente tem realmente o que comemorar agora no dia 15? Penso que sim, né? Penso que sim, porque é sempre bom lembrar que com a proclamação da República, por exemplo, né, e esse feriado que nós temos, é um momento para nós pensarmos o Brasil, o país que nós queremos, né? Pensar um país que se pense, né, um projeto de nação. Então é um momento para a sociedade pensar, né? Hoje nós, né, temos que pensar que nós temos que ter uma participação cada vez maior nas decisões políticas, né, do país, e esse é o momento para pensar isso, né, para refletirmos sobre isso. Porque, por exemplo, na proclamação, as pessoas no Rio de Janeiro choravam vendo o imperador indo para o exílio, mas não imaginando que ele estava indo embora por questões políticas, mas porque pensavam que ele estava indo para a Europa para tratamento de saúde. Porque achavam que ele tinha pego uma doença muito terrível chamada República. Então a gente vê assim, o desconhecimento, né, do que era República, né? Então nós temos que assim, usar desses elementos para nos lembrarmos que nós precisamos, nós temos, né, praticamente o papel como cidadãos de estar lembrando, de estar verdade. Participando da vida política do país, né? Isso é importante. Então, professor, acho que é um momento para isso. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Tá, eu que agradeço né, mais uma vez. Nós agradecemos muito porque sempre é muito didático, né? A participação do professor Francisco é sempre muito didática, ele explica de uma forma que realmente a gente consegue entender
facilmente. Espero também que vocês tenham gostado, né? A gente espera isso, né André? Que o nosso ouvinte, o nosso telespectador tenha gostado desse programa de hoje. Então, nosso agradecimento ao professor Francisco Brown Neto. A gente está com o tempo estourado, a gente volta amanhã com o nosso Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Uma ótima tarde para você. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, André Schlindwein e Fernanda Vieira. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi.